O último acorde é o relato de hoje. O último acorde. Os nomes estão diferentes dos nomes reais e o relato é meio longo. Deixa eu espirrar. Amém. Olá, meu nome é Fulano e eu sou um grande fã do Canal Assombrado. Sempre tive vontade de contar esse relato, mas nunca o fiz. Porém, por intermédio e insistência da minha namorada, que também é fã do canal, venho trazer esse relato ao conhecimento de todos do canal. Vamos começar? Vamos! Antes de contar o ápice do relato, existem algumas informações e acontecidos que devem ser trazidos à tona. Quando eu tinha 12 anos de idade, hoje eu tenho 18, os meus pais estavam entrando em processo de divórcio, pois eles brigavam muito todos os dias. E durante esse processo eu acabei ficando muito triste. Durante as brigas eu me trancava no quarto por horas e chorava muito, pois eu achava que o motivo das brigas era eu. Ah, imagina, gente, jamais. Foi quando um anjo apareceu na minha vida. A minha prima Karen, que na época já tinha 20 anos de idade. Começou a me visitar muito. Na verdade, toda vez que uma briga entre os meus pais começava, ela batia no portão de casa e pedia para entrar. Ela era vizinha de casa e morava com a minha tia na época. E sem falar nada, dava três batidas na porta do meu quarto, como se fosse um código, para poder entrar. Pois durante as brigas eu não abria a porta para ninguém, só para ela. Quando eu olhava para ela com os olhos cheios de lágrimas e com a cara inchada de tanto chorar, ela fechava a porta do quarto, me dava um abraço longo e apertado, às vezes até um beijinho na testa, para poder me acalmar. Assim que eu parava de chorar, ela pegava o pequeno aparelho de música dela com os fones e colocava para eu escutar as músicas favoritas dela. Assim foi criando o meu grande amor pela música, principalmente pelo rock, que era o estilo de música favorito dela. Ana, eu não consigo descrever como era maravilhoso ter a companhia dela em momentos tão ruins assim. Como eu disse, era como ter um anjo do meu lado. Acredito que ela entendia o que eu estava sentindo, pois os pais dela também foram assim, brigavam todos os dias. O tempo passou, Ana. Minha prima já tinha 24 anos e eu tinha 16. Meus pais já tinham se divorciado e eu ficava um tempo com o meu pai e um tempo com a minha mãe. A minha prima tinha montado um estúdio de tatuagem no centro da cidade, além de conseguir fazer parte de uma banda pequena aqui da região, que tocava em bares e pequenas festas, bem amadores. Ela era baixista e vocalista de apoio. E vocal de apoio. Ela tinha uma voz de anjo, Ana. Era linda de se escutar. E eu estava no segundo colegial da escola. Tinha poucos amigos, mas os que eu tinha eram apaixonados por rock, assim como eu e a minha prima. Já tinha o conhecimento para tocar um pouco de baixo e guitarra, além de ser muito bom no violão acústico. No dia do meu aniversário, dia 16 de março, a minha prima juntou o dinheiro que ela tinha, quase 10 mil reais, e me deu o presente que qualquer músico amador como eu ficaria louco de escutar. Ela me deu uma guitarra Les Paul Faded Worn Bourbon Gibson. Não sei se é assim que fala, mas era uma Les Paul. Simplesmente eu fiquei em êxtase. Aquela guitarra custava quase 10 mil reais. Eu nunca imaginei ter uma dessas em minhas mãos. Essa prima gostava do 100. Eu já tinha um grande carinho pela Karen, por ter me ajudado em um dos momentos mais tristes da minha vida. Mas depois de ter mandado esse presente de aniversário, eu a considerei uma mãe. Eu não tenho palavras para descrever o quão importante foi esse momento e o quanto eu passei a amá-la ainda mais. Mas nem tudo são rosas, né, Ana? Quando foi dia 15 de maio, a minha prima estava voltando de um show às 4 da manhã.
em um carro com outros 2 rapazes, o vocalista da banda, seu namorado, e o baterista, que provavelmente estava precisando de uma carona para sua casa. Quem estava dirigindo o carro, o vocalista, perdeu o controle e bateu com toda a força na proteção lateral da rodovia. E infelizmente a minha prima veio a falecer no acidente, junto com os outros 2 membros da banda. Quando deu 6 da manhã, eu acordei para me arrumar para ir para a escola, só que eu senti que alguma coisa estava estranha. Era como um vazio ou um silêncio estranho, não só em casa, mas também em mim. A notícia da morte já tinha chegado a conhecimento da minha mãe. E foi quando eu estava me levantando da cama que a minha mãe abriu a porta do quarto, se sentou ao meu lado e contou sobre o ocorrido. Após o fim do relato, ela se levantou sem falar um A e saiu do meu quarto, fechando a porta devagar e sussurrando que hoje eu não precisava ir à escola. Quando o trinco fechou, eu estava congelado e pálido, mas depois de alguns segundos eu desabei em lágrimas. Eu não conseguia parar de chorar de forma alguma. Foi quando eu olhei para minha guitarra Gibson, a mesma que ela tinha comprado de presente para mim. Repentinamente, um choro que durava quase 2 horas parou. E eu senti um aperto quente no peito, nas costas e nos braços. E simplesmente peguei o instrumento em minhas mãos e o coloquei no meu colo. Posicionei meus dedos nas cordas. Parecia que o meu corpo queria tocar alguma música, mas a minha mente não queria. Era como se alguém me controlasse como um fantoche. Passei quase 5 minutos sentindo uma leve queimação com o instrumento no colo, quando do nada o calor subiu e se espalhou pelo corpo inteiro. E do nada os meus dedos começaram a se mexer, mesmo meu cérebro não dando tal ordem aos meus nervos. Parecia uma possessão ou alguma coisa do tipo, pois eu estava fora de mim. Eu sentia a minha alma fora do corpo, mas ao mesmo tempo eu sentia o meu corpo se mexer e cada nervo se contrair. E quando recuperei a minha consciência, entre aspas, os meus dedos estavam se mexendo e tocando as cordas da guitarra, fazendo sons. Foi quando eu me concentrei nos sons e, por incrível que pareça, eu estava tocando uma música chamada Hotel California, de uma banda chamada Eagles. Welcome to the Hotel California. E aí eu sempre esqueço quando eu vou cantar uma música, eu só lembro a parte. It's a lovely place, what a lovely place, such a lovely face. Acho que é algo assim. Living in the Hotel California, where a nice surprise. Agora eu não lembro a letra, gente, desculpa, mas agora eu tô escutando Hotel California na cabeça, mas eu não sei a letra. Enfim, era essa música que ele estava tocando. Quando terminei de tocar a música por completo, quase 7 minutos depois de começar, eu comecei a pensar o motivo para tudo isso. Ana, você não vai acreditar. No momento em que a música parou e eu recuperei a minha consciência, eu senti que aquela queimação não era interior, era exterior, como o calor de um abraço apertado. Logo em seguida eu parei e lembrei que a música favorita da Karine era justamente a mesma que eu estava tocando na Gibson. Eu me arrepiei inteiro, Ana, e comecei a chorar desesperado, pois eu sabia que não estava maluco, e sim que aquilo era obra da minha prima. Ela estava me dizendo adeus. Eu senti aquele calor de abraço, aquele amor pela música, e posso afirmar que consegui ver o seu lindo sorriso e escutar sua voz de anjo cantando em minha cabeça e indo embora lentamente. Até hoje eu me lembro desse episódio da minha vida.
Foi um dos mais marcantes que vivi até agora. Mas não acaba por aqui, pois toda vez que eu toco alguma música na Gibson, eu tenho as mesmas sensações, intensamente iguais. Toda vez que eu quero me lembrar do conforto que ela me dava, eu pego a minha guitarra e fico palhetando músicas por horas e horas. Às vezes eu fico a noite inteira só para não correr o risco de esquecê-la. Há mais ou menos 2 meses eu levei essa guitarra em um show da minha banda, em caso de emergência, caso a minha guitarra primária desse algum problema, em um pequeno bar aqui na região. E lá estava lotado de jovens, principalmente da minha faculdade. Estávamos todos alegres com o show e o ambiente. Foi então que a banda resolveu tocar a música Hotel California, né? Hotel California. E por algum motivo eu resolvi trocar a minha guitarra clássica, que eu sempre usava nos shows, pela minha Gibson. E quando eu toquei o primeiro acorde com a Gibson, eu comecei a chorar espontaneamente. Todos no bar olharam para o pequeno palco e começaram a me encarar. Mas eu continuei a tocar a música, chorando, mas continuei. Depois de acabar a música aos prantos, a banda deu um tempo e eu fui no banheiro lavar o rosto. Quando eu estava voltando do banheiro, uma senhora bem velha me parou no caminho, me chamou no canto e disse que estava lindo o som da guitarra. Eu a agradeci pelo elogio, mas antes de eu voltar ao palco, ela me disse que era uma médium e que quando eu puxei a Gibson para tocar, ela sentiu uma luz muito forte saindo do instrumento e logo em seguida essa luz passou para mim e no final da música a luz voltou para o instrumento. Só que antes dela voltar, a senhora viu a luz se materializar em uma silhueta bem magra e antes de sumir para o instrumento, a silhueta se agarrou a mim como se fosse um forte abraço. Não posso negar que depois de contar isso, eu dei um abraço na senhora e chorei por um longo tempo, pois eu sabia do que ela estava falando. Afinal, eu havia sentido o mesmo, um forte abraço apertado. Ana, espero que tenha se emocionado com o relato, pois durante o tempo que eu escrevi, eu me emocionei várias vezes e chorei feito uma criança. Beijos e abraços para toda a família assombrada. Um beijo para você, muito obrigada pelo relato. Cara, que foda, não é? Pois é. Bom, acho que essa guitarra vai ficar guardada pelo resto da vida com você, não é? Tá certo, tem que fazer isso mesmo. E que coisa, né? Por que algumas pessoas têm que ir, né? Enfim. Mas que legal que ela tá com você e te acalenta até agora, né? Até os dias de hoje. Ela, tipo, é um anjo mesmo. Ela tava sendo um anjo em vida e depois ela continuou sendo um anjo pra você. Ela, tipo, tá ali ainda. Que legal. Muito bom.